O que te fez, depois de tantos anos, sair das TJs? Como é que começa essa questão? A internet. Né? Em 1998, chegou a internet na minha cidade. Lembra da internet de escada? Então, peraí, em 98, então você estava entre as TJs na conversão de Raymond Franz. Na conversão, não, na desconversão. Quando ele sai sim, em 81. Inclusive, mas eles saíam em 81, aí depois mas eu entrei em 83. Né? Então... Tá. Mas chega aqui no Brasil depois essa história, né? Também. Sim. Como é que era para a TJ? Porque, para quem não sabe, é o seguinte, as Testemunhas de Jeová tem um corpo governante, que é uma mesa onde se sentam ali as pessoas que pensam a doutrina das Testemunhas de Jeová. E, na década de 80... você tinha um presidente que era o Frederick Franz. Frederick William Franz. Isso. E acho que ele era o terceiro, não, o quarto presidente. E ele tinha um sobrinho, né? Acho que o Raymond Franz. O Raymond Franz era sobrinho do presidente. E ele era do corpo governante, mas ele era a mente teológica do corpo governante daquela época. Era ele, mas o tio dele era fera também. Não, sim, mas tirando o tio dele, que é o presidente... Era ele, porque ele fez a obra... A enciclopédia da ajuda ao entendimento da Bíblia, ele fez 70%. Exatamente, que é usado até hoje. Tal. E aí, como é que era para vocês o tema Raymond Franz? Não, a gente era alertado É que assim, a gente não tinha acesso. Ele virou um apóstata, foi anunciado, né, que qualquer coisa na internet que viesse... Quando chegou a internet, foi anunciado que tomássemos cuidado com a internet. E aí que eu fiquei com o pé atrás. Por que tomar cuidado? A verdade, né? Que medo é esse? Né? E aí eu comecei a pesquisar. E você sabe o Cid Miranda, né? Cid Farias, né? Miranda. O Cid Miranda, Eu comecei a ver no site dele algumas coisas e eu falei assim, não é possível, que negócio é esse de falsa profecia para 1914, não foi bem assim. 1925... Porque a TJ, ela dá uma reinterpretação, né? Tipo assim, deu errado, aí eles falam, não, mas peraí. Eles criam, por exemplo, em 1914, que aconteceu alguma coisa mesmo, tal, que Jesus veio. E aí eu falei, isso é tudo mentira. O que eu fiz? Eu fui para Betel. Eu vou pesquisar essa literatura aqui, eu vou na fonte. Melhor coisa, né? É uma questão, né? E aí eu pedi autorização para usar a biblioteca, né? Porque eu fiquei hospedado. Eu ia sempre para Betel, né? Betel, para quem não sabe, é a central da Testemunhas de Jeová aqui no interior de São Paulo, perto de Boituva ali. Cesário Lange. Então, eles me deram autorização e eu fui pesquisar. Eu voltei com as provas nas mãos. Né? E aí eu já comecei a ficar com, não é um pé atrás, né? Aí foi os dois pés, a mão, o nariz. Quer dizer, você foi estudar, piorou. Piorou, claro. Eu descobri tudo. Né? De 1925, ninguém sabia disso. Eles diziam assim, nós temos mais certeza que o reino de Deus será estabelecido na Palestina em 1925 do que tínhamos certeza em 1914. Aí o negócio começou a ficar quente. Em 1925 fizeram até uma mansão, não sei o que, tem toda uma história tem a Bet-Sarim, né? Exato. Mas aí é o seguinte, aí eu entrei em contato com o Cid Miranda e ele falou assim, olha, eu conheço o Raymond Franz, eu tenho o telefone dele. Eu falei, passa para mim. E eu me tornei um amigo de conversar uns 3 anos seguidos, todo mês, às vezes 2 vezes por mês, com o Raymond Franz. Você falava inglês, né? Yes, I spoke English very well at that time. Eu já falava bem inglês naquela época. Então, Você falava com ele ao telefone? Que legal. Com certeza. A esposa dele era mais timidona, né? Mas eu cheguei a falar com ela também, eu não lembro o nome dela, esqueci. Mas ele... E aí é o seguinte, quando os anciãos descobriram que eu estava com as dúvidas e comentando com alguns irmãos... Mas ninguém sabia que você falava com o Raymond Franz. Ainda não, eles nunca ficaram sabendo disso. Né? Talvez saibam hoje. Mas o Raymond Franz falou, olha, me mantenha atualizado, né? Porque ele se interessou bastante na minha história, né? E aí foi feita a comissão judicativa comigo, né? Com 4
anciãos, inclusive um da família de Betel, porque o meu caso era grave, né? E era apostasia. Esse da família de Betel, que ficou com as minhas dúvidas, 2 anos depois ele abandonou as Testemunhas de Jeová. E ele foi me contar isso 15 anos depois. Ele deixou de ser TJ? Ele por causa dos meus artigos. Não é que ele era de Betel, é assim. Ele era um ancião que fazia parte de uma comissão que tratava de assuntos jurídicos das TJs, né? Então, ele tinha a congregação dele lá em Araraquara, né? E ele, 15 anos depois que eu fui desassociado por apostasia, ele entrou em contato comigo pedindo desculpa. Eu falei, que desculpa? Porque, cara, muito obrigado, thank you very much, porque você só me ajudou, né? Mas o argumento que ele usou contra mim, quando eu mostrei, na época, 170 mudanças das Testemunhas de Jeová, hoje são, nas minhas contas, 380 mudanças de ensinos. Ele falou assim, mas Jeová mudava de ensino. Na comissão judicativa ele tentou, e foi esse argumento que eu quebrei ele e fez ele ficar pensando. Porque ele disse assim, olha só como Jeová muda de ensino. Não era para guardar, era para guardar o sábado. Aí no Novo Testamento não era para guardar mais o sábado. Ele muda de ensino ou não muda? E a minha resposta foi, não, pera lá. Havia uma lei que já dizia de um novo pacto. Então já estava previsto que isso ia acontecer. E outra coisa, quando Jeová muda de ensinos, de pacto, não é para reconhecer que o anterior estava errado. Que nem faz o corpo governante. Porque toda vez que o corpo governante muda de ensino, não é uma luz que brilha mais e mais, porque eles estão apagando a anterior e lançando uma nova. Jeová fez isso? Não. No caso do sábado, não é bem assim. Por quê? Porque ele já havia previsto um novo pacto. E muitas das leis deixariam de existir. Então, isso aí já estava previsto, né? E isso quebrou o cara. Ele ficou literalmente vermelho na comissão judicativa. E aí ele pediu para me retirar, para ele julgar em meu caso. Bom, isso aí é um jogo de cartas marcadas, né? Você pode demorar lá a semana inteira, mas no fim você vai sair expulso. Exatamente. Mas eu nem esperei a decisão, eu fui embora. E para minha casa, e eles foram lá me avisar que eu havia sido excomungado, né? Que a partir de hoje, até a minha desassociação, né? Hoje eles chamam remoção, né? Não estão usando mais esse termo. E, enfim, eu fui desassociado no dia 15 de novembro de 1999, né? Acho que é dia da proclamação da República. E nessa, sei lá, no day after dessa notícia, o que você fez? Aí você foi procurar uma igreja, você já estava indo? Quando eu saí do Salão do Reino, chorando, por quê? Porque eu vivi uma vida ali. Eu construí um hall de amigos, minha casa era lotada de TJ. Todo mundo gostava de mim. Eu tinha uma biblioteca de toda a literatura TJ. Ninguém no Brasil tinha o que eu tinha, a não ser Betel. E o Ezequiel Soares? Não, Ezequiel Soares tem coisa que ele não tinha. Tenho certeza que ele não tem. Porque e cadê essa biblioteca? Eu queimei de raiva. Na época. Corta aí, deixa eu dar um tapa um pedal robinho tá? Aqui. Eu tinha folhetos do Charles Taze Russell que um tal de Eric Cartner e outro da família de Betel me deu na época, que ninguém tinha. Ele falou assim, é só eu, você e a Torre de Vigia. Certo? Folhetos, assim, porque ele conheceu o Ray. Aí na sequência, é quando você saiu, aí você fez como? Eu saí chorando, mas eu falei assim, Senhor Jeová, um dia eu vou te servir, mas eu saí de lá chorando. Em 2 anos, eu quis ser ateu, quis ser espírita. Você tentou ser ateu? Não dá, né? Você sabe por que eu não conseguia ser ateu? Porque, assim, eu frequentei, enquanto católico, apesar de ser muito católico, meu avô, ele era católico, mas ele, por causa de problemas de saúde, ele foi para o centro de Umbanda. E eu via coisas na minha casa absurdas, desde vela passar acesa na minha frente. Eu via coisas loucas, assim, eu e às vezes até meu avô junto. Aí você tentava ser ateu e falava, não vai estar dando. Porque eu falava assim, o mundo espiritual existe, eu não conseguia. Mas eu queria me livrar dessa ideia de religiosidade, né? Até que um dia eu me lembro que lá em Goiatuba, onde eu fui dar aula de inglês,
nesse período de 2 anos que eu não quis saber de nada, um dia me deu vontade de ir para uma igreja. Aí deu uma vontade, eu coloquei meu terno e eu fui para uma igreja presbiteriana, mas era uma congregação pequenininha. E eu cheguei lá... Você já tinha cara de crente, porque TJ... E eu cheguei lá, né, bem vestidinho assim, bem em cima de começar o culto, e a irmãzinha no culto de quarta-feira, uma idosa, tinha umas 20 pessoas, idosas e netinhas, né? O pastor telefonou aqui na igreja dizendo que ele bateu o carro e ele não vai poder estar presente, né? O senhor poderia trazer uma palavra para nós? Eu falei... Eu falei, tudo bem. Ela já tinha começado o culto, aliás, né? Eu falei, tudo bem. Então a gente vai fazer um momento de oração, depois o senhor prega para a gente. Traz uma palavra. E você, 2 anos, você era TJ, ficou 2 anos sem nada, querendo ser ateu. E quando você chega na igreja... E amigo de um famoso médico, de um espírita lá da região ainda. Aí quando você chega na igreja para ouvir uma palavra... Eu falei, eu vou pregar uma palestra das TJ mesmo, que ninguém vai discordar, que é Orações que Deus Ouve. Tudo bem. Terminei 30 minutos de pregação, meio reduzido assim, né? Porque era 45 minutos, tinha na cabeça, né? Ainda bem que era uma presbiteriana, porque se fosse uma assembleia que os irmãos ficavam dando glória a Deus ali alto, você não ia dar certo. Não ia mesmo. É que eu sabia que eles não faziam barulho mesmo, porque era perto de casa. Aí, eu sei que terminou o culto, a irmãzinha chegou para mim, o senhor é presbiteriano da onde? Eu falei, não sou presbiteriano, irmã. Não, então o senhor é batista, né? Porque para pregar assim, né? Eu falei, não, também não. O que o senhor é? Então, eu não sei se eu sou ateu, se eu sou espírita. Eu falei, mas como isso? Eu era TJ até porque... Eu falei isso. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, o pastor ficou sabendo da história, porque ela pegou meu endereço, ele foi lá no meu apartamento em Goiatuba, onde eu morava. Foi lá e falou... Tudo bem, senhor Fernando, que teve ontem pregando na minha igreja, assim, o que você fez, irmão? Como é que é? Me conta essa história. E aí eu contei a história. Ele falou, que você não podia ter pregado, né? Você não é nem batizado. Eu também. A mulher também não podia ter me chamado. Enfim, eu fiquei amigo dele. Mas aí, a escola de inglês, eu vendi minha parte e tal, e acabei voltando para minha cidade, onde eu montei minha escola de inglês lá. Aí, de vez em quando, eu frequentava alguma igreja e tal... E aí o tempo foi passando, eu sentia o chamado de Deus para... Sei lá, é que eu era sozinho. Aí eu falei assim, eu quero arrumar uma namorada. Aí eu entrava em site de evangélico, assim, naquele tempo a UOL prestava para essas coisas, né, de sala de bate-papo, né, se encontrava gente interessante. E aí eu conheci uma jovem chamada Viviane, da cidade de Leme. E eu fui lá para ver se ia dar namoro, né? Mas não deu, porque nem ela gostou de mim, nem eu dela. Mas ela era uma pessoa fabulosa. Ela cantava para mim no telefone quando eu não conseguia dormir. Mas ela era crente? Ela era muito crente, né? E da Igreja Batista de Leme, a primeira Igreja Batista de Leme. E aí ela me convidou para ir conhecê-la e tal, mas a gente ficou amigo. Não deu nada, mas ficou amigo. Mas ela me chamou para ir pregar, porque ela ia tocar piano na Igreja Brasil para Cristo. Teclado, né? E ela era pianista também, de primeiro naipe. E aí eu assisti a mensagem sobre arrependimento. Aí eu procurei o pastor da igreja e falei com ele, Deus não vai me perdoar, pastor. Vou arrepender do que eu sabia. Nesses 2 anos eu estou meio sem vergonha, né? E Deus não vai me perdoar. Porque eu sei, eu li a Bíblia 38 vezes, 34 vezes como testemunha de Jeová, li a cada 6 meses a Bíblia inteira. E então, eu sei muito bem o que a Bíblia fala sobre isso e aquilo que eu fazia, né, que dá até vergonha de falar. E aí ele falou, pois é, eu era assassino. Toma na sua cara, né? Você achando que você era o perigosão. Aí eu falei assim, eu acho que eu estou perdoado. Se para o senhor deu jeito. Pois é. Aí no dia seguinte ela me levou na igreja dela e eu ouvi uma mensagem no dia 24 de novembro de 2002, uma mensagem sobre o poder do nome de Jesus. Aquilo ali me rachou no meio. No Brasil para Cristo? Não, na Igreja Batista. Que é a dela. Exato. Quando o pastor fez o apelo, eu nunca tinha visto esse negócio de apelo na vida, mas eu tinha certeza que era para mim. E aí fui eu e mais um outro rapaz.
Então, o que eu acho interessante é assim, muito se converte por causa da mocinha bonita, né? E não foi, porque nunca rolou nada entre a gente, né? E eu me converti genuinamente a Cristo naquele dia. E quando eu cheguei na casa, pastor, dela, que eu fiquei hospedado na casa dela, eu senti uma leveza. Foi uma coisa inexplicável, sabe? Uma coisa que parece que tiraram uma tonelada de coisas da minha vida. Foi uma experiência inigualável, sabe? Que eu senti naquele dia. Uma felicidade que não vinha de mim mesmo, um verdadeiro Makarios, né? Que no grego é a felicidade que vem do alto, né? Que aparece em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, né? E foi algo assim. E aí eu prometi para Deus naquela noite, eu vou ser um defensor da doutrina da Trindade. Porque eu estou errado. Só que eu tinha dúvida sobre o Espírito Santo. Mas eu já tinha certeza que Jesus era Deus, porque a mensagem me convenceu disso. Eu desconfiava, agora eu tinha certeza. Você sabia que Jesus era Deus e não era o Pai. Então tem o Pai e o Filho, estava resolvido. Exato. Então, eu tinha algumas dúvidas se ele era o mesmo Deus, a mesma pessoa. Eu precisava aprender essas coisas, mas que ele era Deus eu já tinha certeza. E aí, tempos depois eu conheci a Roberta, né, a minha esposa, né? A gente se conheceu pela internet, né? Eu vim aqui conhecê-la. Ela me achou feio, não sei porquê. Ela tá certa. Eu sei. Ela tá certa. Aí a gente se casou 11 meses depois de namoro, né? E estamos casados há 21 anos. A partir daí eu comecei a comprar livros sobre o tema Trindade. E eu comecei a estudar sobre a doutrina da Trindade desde então, né? Tá, mas a pessoa do Espírito Santo, como é que resolveu? Sim. Enquanto eu namorava a Roberta, eu tinha escola de inglês na minha cidade, né? Ela falou, amanhã vem um pregador americano, mas ele mora em Trinidad e Tobago. Então, um testemunho muito bonito. Você vai ter aula? Eu falei, não, eu vou aí, eu ponho outra professora para dar aula. Eu não costumava fazer isso, porque eu tinha medo de perder aluno, né? Mas eu fiz, eu fui lá. Eu vim aqui na igreja dela, né, em São Paulo, que ficava no Brooklyn. Isso namorando, que vocês estavam namorando. Estava namorando. E teve uma encenação de uma mulher toda enfaixada, cheia de feridas, né? Um teatro na igreja. Um teatro, representando a igreja. E a outra, uma mulher de branco representando o Espírito Santo. E ela senta do lado dessa mulher e começa a dialogar, convencendo a igreja dos pecados dela. E toda vez que eu conto essa história, eu fico emocionado, porque essa forma do Espírito Santo ali representado, dialogar com aquela igreja, me fez cair a ficha. Como que o Espírito Santo age como pessoa na Bíblia? Eu falei, eu saí um trinitário da gema de lá, entendeu? Eu falei, meu Deus, eu preciso. O Espírito Santo é Deus. Aí me deram de presente um livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Que apesar, eu não sabia quem era o Benihim, não importa. Eu não dei muito crédito para as histórias dele, mas os textos que ele usou naquele livro me convenceram, porque eles se remetiam à Bíblia, de que o Espírito Santo realmente é um ser pessoal, né? E aí eu comecei a estudar a fundo, investigar a fundo. Eu já li muitos livros sobre Trindade, né? Então, qual o melhor livro sobre Trindade? Ou fala alguns. Pega lá. A primeira coisa que você tem que ler é o livro de Agostinho de Hipona sobre Trindade, né? A Trindade. Porque esse livro aí, né? Um católico me emprestou para ler naquela época. Agostinho arrebenta com os arianos, né? O Robert Bauman Jr. é bom? Sim, claro. Bom também? Sim. Porque você deve crer na Trindade, acho que é esse livro dele, né? Isso. Acho que Porque devo crer na Trindade. Porque devo crer na Trindade, isso. Exatamente. Mas assim, eu comprei na época a coleção do... Eu queria um dia conhecer esse irmão. Você quer me dar um presente um dia? Me faça conhecer esse irmão, né? O Weber Campos. O pai. Que ele tem uma sequência de livros sobre a divindade de Cristo, a união das naturezas do Redentor. E quando eu tomei conhecimento do que era união hipostática, comunicate idiomatum,
que é a comunicação das naturezas de Cristo. Eu mergulhei a fundo nisso e desenvolvi um método para conversar com o Testemunho de Jeová, né, para falar sobre isso, né? Porque o grande problema da TJ é que ele não entende que a Bíblia dele fala que Jesus é Deus e homem. E vou te contar uma fofoca santa aqui, né? O Charles Taze Russell, é que eu perdi a referência disso. Eu preciso encontrar de novo isso para publicar no meu site de novo. O Russell dizia, o Jesus que estava aqui na Terra não era apenas homem, ele era anjo também. E ele citava Filipenses 2, 5 e 6, que dizia que Jesus, existindo na forma de Deus, ou seja, ele era um anjo, assumiu a forma humana. Então o Russell ensinava que Jesus não deixou de ser anjo quando veio aqui. Ele cria na união hipostática, ele só não usava esse nome. Entendi. Entendeu? Só que era uma união hipostática entre um anjo, né, um arcanjo, né, e Jesus e a humanidade. E o homem. Entendeu? Depois foi abandonado essa crença, porque nunca mais falaram sobre isso. Então... Mas hoje, por exemplo, vamos lá, você levou um monte de gente da Igreja Batista para virar Testemunho de Jeová. Quantas TJ você tirou das TJs agora para coisa? Vamos ver se bateu já a conta. Não, você já... Como é que tá isso aí se você está devendo? Eu acredito que eu tenho ajudado umas 50 TJ a se converter. Porque não é fácil, né, Fernando? Não. Primeiro que eu só ajudei, né? Porque quem converteu a pessoa foi o Espírito Santo, fui eu. E também tem uma outra questão, que é o seguinte, é muito mais fácil para mim, por exemplo, eu posso debater com o TJ a hora que eu quiser. Eles ficam me convidando, só que lá, a hora que eu vou lá. Você não pode. Porque a TJ não aceita conversar com você quando ela sabe que você foi TJ, que você foi desassociado. Então, isso também torna esse trabalho mais difícil, né? Exato. Agora, que eu ajudei a sair de lá mais de 400, 500 TJs. Isso aí eu tenho